Sem problemas. Meus irmãos, é uma bênção e mais um prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu estava com medo danado do Ricardo cair aqui. Logo no dia que o pastor pediu para eu pregar, ele vai me aprontar uma dessa. Ele cai aqui e depois o pastor vai brigar comigo. Cuidado. Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui. E é incrível ver o que Deus faz através da sua igreja. É incrível ver o que Deus continua fazendo através da minha e da sua vida. Eu já sou um cara que choro fácil. E só ali eu já chorei umas 3 vezes com o Ricardo falando. Porque é impressionante ver Deus agindo através do seu povo. E é pensando nisso que a nossa igreja se move, a nossa igreja doa, mas a nossa igreja também faz, a nossa igreja também trabalha. Ele estava falando sobre os jovens, que em 2 dias, a gente arrecadou mais de 6 mil reais. A gente inicialmente tinha pensado em fazer o nosso alvo de missões a 2.500, mas aí uma jovem falou assim, não, peraí, nós somos jovens, alguns já trabalham, a gente é mais velho, os adolescentes estão com alvo de 3 mil reais, não faz sentido nenhum nós jovens ficarmos com um alvo abaixo disso. Vamos para 3 mil reais também, no mínimo. Foi um desafio, mas vamos lá, então vamos 3 mil reais, a gente vai conseguir isso. E aí a gente foi abençoado por Deus, para a gente, através de um brechó, de uma feira de brechó, a gente vender coisas. Então a gente pediu doações, arrecadamos roupas, sapatos, ganhamos de tudo, até liquidificador e arara a gente ganhou, e lá a gente foi vender. Só que o planejamento era o seguinte, o nosso stand, a nossa barraca, Tia Lu, iam ter 5 araras, com uma certa medida, que a gente fez um cálculo lá, que daria mais ou menos 50 cabides para cada arara, e a gente achou que comprando então 5 araras, 50 cabides, 250 cabides, a gente ia conseguir expor tudo lá. E aí, a gente chegou no evento, a gente chegou no lugar, houve algum tipo de erro, algum tipo de confusão, a gente só tinha 3 araras, 250 cabides para 3 araras não ia caber. A gente usou nem metade dos cabides que a gente comprou, o lugar que a gente tinha era muito menor, e a gente começou a pensar, ih, caramba, e agora? A gente está num lugar menor, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai bater a meta? E aí as preocupações começaram a surgir, o medo começou a aparecer, mas o tempo veio, a gente vendeu na sexta, a gente vendeu no sábado, a gente vendeu no domingo, e o nosso alvo, que era de 3 mil reais, a gente bateu em um final de semana, mais de 6 mil reais. Vendendo aqui na cantina, vendendo sobremesa e tudo que a nossa juventude fez. A nossa líder de missões me mandou mensagem aqui, quando o Ricardo me perguntou, eu fiquei assim, eu não sei direito quanto que a gente deu, eu sei que foi mais de 6 mil reais, mas nós jovens conseguimos arrecadar 9.600 reais, 1 centavo. Mas isso, meus irmãos, não são os jovens que fazem, isso é Deus fazendo, através dos jovens, quando eles se disponibilizam a trabalhar. Ó, como vem, complicado demais, complicado demais. Quando nós nos colocamos numa posição de trabalhar, de fazer o que deve ser feito, Deus usa a nossa vida. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje, sobre a vida de Jacó, e quando ele sai da sua casa com Labão. Mas antes disso, eu queria avisar que tudo isso que nós fazemos para a missão, todo esse trabalho que nós vendemos, sobremesa, cantina, roupa, tudo isso que nós fazemos, a gente arrecada um certo dinheiro, a gente envia para a Junta de Missões Nacionais, sustenta os missionários, e no dia 14 de junho, daqui a 2 semanas, no sábado, a nossa igreja vai para Casa Viver. O projeto Viver, que fica no Rio de Janeiro, é uma casa que abriga crianças, dá aula para crianças de balé, de futebol, de matemática, português e tudo isso. No ano passado a gente também fez essa viagem e foi uma bênção, foi uma bênção. Só que a gente precisa
inscrever todas as pessoas que vão, no máximo até essa semana. Então, se você ainda não se inscreveu, corre, porque as vagas são limitadas e a gente precisa fazer o planejamento de transporte e tudo isso. A responsável por isso é a Flavinha, a Flávia, ou vocês podem procurar a irmã Rosane também, ou me procurar. No final do culto, a gente vai estar ali à porta despedindo. Então, se você quiser ir lá conhecer o Projeto Viver, no Rio de Janeiro, converse com a gente. Conversando ainda sobre o trabalho e sobre como o trabalho, ele dignifica o homem, né, Ramon? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Gênesis, capítulo 31. Gênesis, capítulo 31. O desejo nessa manhã seria de ler todo o capítulo para a gente conhecer essa história na sua integridade, mas, por ser um capítulo muito extenso, nós não faremos isso. Vamos caminhando, então deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 31, e daqui nós iremos tirar algumas lições, e daqui nós escutaremos Deus falar conosco nesta manhã. Gênesis 31, versículo 1, 2 e 3, começa assim, dizendo a palavra de Deus. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a nossa riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesse momento, nesse domingo de manhã, entendendo que o Senhor está aqui nessa manhã e falará conosco neste momento. Nós pedimos, Pai, que a Tua palavra faça morada em nossos corações, e que através dessa mensagem já colocada no coração do preletor, que nós possamos Te escutar, em nome de Jesus. Me use como instrumento. Amém. Amém. Meus irmãos, por que olhar para a história de Gênesis, uma história que aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, e tirarmos lições para a nossa vida hoje, aqui em Petrópolis? Qual é a ligação que a vida de Jacó e a vida de Labão nos ensinam hoje aqui em nossa casa, em nosso trabalho e em nossa vida? O cenário da história de Gênesis não começa com Jacó, mas sim com Abraão, onde Deus faz a promessa para ele em Gênesis 12, do versículo 1 a 3, dizendo que todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência e da família de Abraão. Abraão então casa, ele tem seu filho chamado Isaque, e então ele tem o seu filho, na verdade neto de Abraão, chamado Jacó. E aqui nós estamos conversando então sobre a vida deste homem Jacó, que herda parte dessa promessa feita a Abraão, que nele todas as famílias da terra seriam benditas, ou seriam abençoadas. Jacó é um herdeiro direto dessa promessa. Então, a partir da história dele, nós vemos Moisés, nós vemos tantas histórias no Antigo Testamento, os profetas, Isaías, chegando até Jesus e chegando na nossa igreja hoje. Mas o que eu percebo desde o início é que Deus se relaciona com indivíduos e famílias para cumprir o propósito de Deus, mesmo quando esses indivíduos e essas famílias são completamente erradas. Abraão teve seus erros, duvidou da promessa de Deus, mas mesmo assim cumpriu com tudo que Deus havia planejado para a vida dele. Isaque teve seus erros, mas mesmo assim foi usado por Deus para cumprir tudo que Deus tinha colocado em seu coração. E da mesma forma Jacó e eu e você,
mesmo sendo falhos, mesmo a nossa família tendo problemas, Deus usa a nossa vida, a nossa casa e a nossa família para que, diante disso, as bênçãos de Deus possam alcançar todas as famílias da terra. A promessa feita a Abraão, estendida pela família de Abraão, não é que as famílias apenas que se convertem são benditas, mas todas as famílias da terra. Essa é uma promessa feita lá em Abraão e que vem até os dias de hoje. E se a gente pensar no contexto familiar e social daquela época, que é muito diferente do que é hoje, nós podemos ver que o chefe da casa, o homem, ele tinha poder absoluto no lar. Ele mandava e desmandava. Ele era o chefe. As mulheres obedeciam a ele. Os servos obedeciam a ele. Os animais eram dele. As terras, tudo era dele. Ele mandava e desmandava. Naquele tempo também existia o costume do dote, que era quando um homem ia se casar com a filha do patrão, ele precisava dar alguma coisa para esse patrão, ou dinheiro, ou trabalho, ou bens, alguma coisa ele precisava dar, e isso nós chamamos de dote. Hoje nós não precisamos mais fazer isso na nossa sociedade. A posição social da mulher era completamente inferior naquele tempo, e nós vemos isso não com pesar, porque muitas pessoas dizem que a Bíblia é um livro que fala que a mulher é menor, que a mulher é maltratada, e que por isso não vamos seguir a palavra de Deus. Mas não, a Bíblia é a palavra de Deus que contém histórias e escritos e registros de atrocidades também, obviamente, mas sempre com foco na palavra e na vida de Deus. Deus, Ele quer revelar um plano para nós, e Ele usa a Bíblia para isso. E as histórias com atrocidades e problemas estão também de acordo, na verdade, não as atrocidades e os problemas estão de acordo com a vontade de Deus, mas a história que contém na Bíblia serve para nós aprendermos a vontade de Deus. Ele se revela através da palavra. O que nós podemos perceber é que ela não tinha, a mulher, uma autonomia legal, ou seja, o homem definia as coisas. E se pensarmos num contexto geográfico em que essa história se dá, a história de Jacó e Labão ainda, nós vamos perceber que essa cidade é uma grande cidade, uma rota comercial importante. E por isso Jacó, ele prosperava, ele tinha muito dinheiro e as coisas que ele fazia sempre dava certo. Jacó e Labão, trabalhando juntos, conseguiram então enriquecer cada vez mais. Como tudo isso, então, traz ensinamentos para a nossa vida? O que isso que eu falei até agora traz para a nossa vida hoje, já que é uma realidade que aparentemente é tão distante? Mas o que podemos ver com a história de Jacó e Labão é que a dor da exploração não inibe a ação de Deus. A dor da exploração não inibe a ação de Deus. E isso nós podemos ver na vida de Jacó. Se a gente ler novamente versículo 1, 2, a gente vai ver: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa de nosso pai. Isso aqui Jacó escutava. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. É o que diz nos versículos 1 e 2. Sabe o que acontece, meus irmãos? Jacó, ele estava completamente desconfortável naquela situação, porque ele havia trabalhado tanto tempo naquele lugar, para aquela família, e ele estava começando a escutar fofoca. Ele estava começando a escutar pessoas minando aquilo que ele tanto tinha trabalhado e conquistado, dizendo mentiras, que tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha ganhado, não era porque ele fazia ou porque ele trabalhava, mas era tudo à custa daquele chefe da casa chamado Labão. E nós percebemos no versículo 3, que diante desse caos, Deus, ele entra na história da humanidade,
O versículo 3 diz: volte para a terra de seus pais, Jacó, e seus parentes, e eu estarei com vocês. O que eu percebo, irmãos, é que Jacó não teve tempo de orar a Deus pedindo socorro. O que eu percebo é que Jacó, ele não retirou a sua vida em oração, ou ele foi à igreja, não. A partir do momento que a situação estava complicada, Deus automaticamente entra na história de Jacó e fala assim: retorna para aquele lugar onde você estava, e eu estarei com você. Deus, ele não só vê a opressão de Jacó, mas ele toma a iniciativa diante dessa opressão. O primeiro passo quem dá é Deus. Os irmãos que fizeram o livro Conhecendo Deus, estudaram isso nas primeiras lições. Quem dá o primeiro passo é Deus diante de nós. E eu acredito, irmãos, que hoje Deus está aqui nessa manhã, dando o primeiro passo para encontrar comigo e com você. Nós vemos no versículo 5, que Jacó, ele não toma uma decisão sozinho, mas ele vai consultar as suas esposas. Jacó, ele vai falar com Lia e Raquel. Versículo 5, ele está conversando com elas. Vejo que a atitude de seu pai para comigo já não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Versículo 6, vocês sabem que eu trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Jacó, ele não age sozinho, ele convoca Raquel e Lídia para tomar, Raquel e Lídia são as irmãs aqui da igreja, as jovens aqui da igreja. Desculpa, Raquel e Lídia. Eu acho que eu vou me confundir mais vezes durante o sermão. Mas Jacó, ele consulta Raquel e Lia sobre o que deveria ser feito. Ele vai falar que o meu salário foi modificado 10 vezes. A simbologia judaica, o número 10 aqui, não necessariamente está falando sobre o número 10, 1, 2, 3, 10, não necessariamente, mas é uma simbologia que por muitas vezes o salário dele foi alterado, ou seja, parece que ele se esforçava para fazer, ele se esforçava para alcançar, mas o chefe da casa tentava de alguma forma dar uma rasteira nele, tentava de alguma forma dar um jeito para ele sair mal na história, e por diversas vezes o chefe fez isso, e por isso ele falou, eu trabalhei por 20 anos, e por várias vezes, e por 10 vezes, ele mudou meu salário, ele fazia coisas que me prejudicaram. Jacó estava completamente amargurado no lugar que ele estava, a relação com Labão era uma relação tóxica, mas nós podemos ver que essa amargura no coração de Jacó não estava só com ele. Se percebermos o que Raquel e Lia disseram a Jacó no versículo 14, vamos ler. Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Ele apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, Jacó, faça tudo o que Deus lhe ordenou. Eu estou no capítulo 31 de Gênesis, acabei de ler o versículo 16. Elas concordando com Jacó para fazer o que Deus havia ordenado a Jacó. Isso porque elas também, filhas desse homem chamado Labão, estavam completamente insatisfeitas dentro daquela casa. Estavam insatisfeitas porque Labão se aproveitava delas, tratava elas como estrangeira, tratava elas como mulheres que na verdade eram quase escravas. Por que isso, irmãos? Quando eu falei aqui mais cedo do dote, que eu na verdade como homem, precisaria entregar dinheiro, entregar bens ou trabalhar para o meu sogro, para